Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gessé Júnior, sou um teólogo com pós-graduação em Ciências da Religião e encontro aqui na internet um pequeno espaço para tratarmos de assuntos relacionados à Sagrada Escritura, uma conversa informal sobre a ação do Espírito Santo de Deus, aquela evangelização catequética vai chegando aos corações dos mais simples e humildes, daquele povo sedento da libertação que somente em Jesus Cristo se alcança. Motivado por isso, de segunda a sexta-feira, eu estou com alguns artigos expostos no endereço eletrônico do YouTube, Arqueologia da Fé, e também no site Sobral Pop News. São temas relacionados à Escritura, pertinentes ao dia a dia de nós todos, que nos faz parar e pensar diante da Escritura sobre nosso Criador. Amém? E o tema do pensamento do dia para hoje será rápida reflexão sobre um coração que dependa inteiramente de Deus. A passagem que eu destaco, meus irmãos em Cristo, se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 3. E diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. É uma passagem que algumas pessoas têm uma certa dificuldade para entender a profundidade dessa afirmação, pobreza em espírito. De um modo simples, claro e direto, como é o discurso de Cristo, ser pobre de espírito é um homem que é completa e totalmente esvaziado de si. Ele depende em tudo, por tudo e para tudo de Deus. Suas ideias, seus conceitos, suas abstrações são todos relegados ao segundo plano, porque ele faz livremente a opção de servir a Deus de corpo e alma, de um modo irrestrito. Ou seja, aquele coração de criança volta a se destacar no seu peito. E o reino dos céus pertence àqueles que têm um coração de criança. Não nos esqueçamos disso, que a gente não se dê ao luxo de se esquecer disso, tá bom? Quando eu falo depender, se relaciona que tudo realmente provém de Deus. Nossa confiança está no Senhor. Ela não se deposita em carros nem em cavalos, como já nos diz a Escritura. Nossos desejos são fluentes ao reino dos céus. Nos levam, nos fazem trafegar no caminho do reino dos céus. Nossas ideias, nossas escolhas, nossas buscas, nosso coração está completamente livre. Antes de conhecer a Cristo, antes de se arrepender dos pecados, somos cheios de ideias, somos um coração em um turbilhão constante, em uma confusão, uma profusão de desencontros. Mas a partir do momento que nos arrependemos dos nossos pecados, enxergamos essa necessidade de termos esse senhorio de Cristo, tudo se faz novo. E aí sim, o coração é como se fosse, aos dias atuais, zerado, igual um computador com o seu HD. Lembram do HD do computador? Zera o HD e começa do nada.
em direção ao tudo que é Deus. Esse esvaziar-se de si é uma entrega irrestrita, livre, deliciosa, espontânea, natural, consequente à resposta de um amor que flui, você e Cristo. Há essa maravilha acontecendo, seu coração se esvazia, você se torna como um infante, uma criança, diante de Deus. E aí ele trabalha, e aí ele encontra campo para arar a sua salvação em nossas existências. Sabe, é num momento assim que você nada possui de seu, porque tudo que há em si, que há em você, que há em mim, provém do reino dos céus, provém de Deus. O homem é completamente esvaziado, ele passa a ser dependente de Deus. Ele é pobre de espírito, ele não possui nada. Essa pobreza, na verdade, é a maior riqueza que nós podemos encontrar na terra. É o exercício vivo, vívido de Cristo em nós. Esse esplendor de pobreza, simplicidade. Nós nos perdemos de nós e nos encontramos em Deus. O texto vai divagar sobre diversos assuntos correlacionados a esse contexto, mas o âmago, o centro da ideia é ser pobre de espírito, completamente necessitado das graças, das bênçãos, das benesses, da misericórdia, da paciência de Deus. Desta forma, nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Nós estaremos no caminho, na verdade, na vida, quando na simplicidade de uma criança nós encontramos essa pobreza de espírito. Um espírito que necessita do seu Criador. Um espírito que reconhece a precisão imediata desse Deus maravilhoso. E é sobre isso que nós vamos tratar. Sempre digo a vocês, nessa reflexão diária, a de hoje, sobre um coração que dependa inteiramente de Deus, e todas as outras que nós já tratamos anteriormente, por favor, leia a minha proposta. Lá na proposta vão baseadas passagens da Escritura e compare com o Evangelho. Essas passagens que eu trato com elas dentro dos contextos de cada uma. E na simplicidade, na pureza, numa pobreza carente de Deus, se coloque nas mãos do Criador. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Porque Ele nos ama e nos ama de uma forma incompreensível ao homem. Quem tem uma pequena noção desse amor, leia as Escrituras. Fiquem todos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.